Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário que vocês vão assistir essa aula. O objetivo dessa aula é mostrar a vocês como é que está organizada, como é que está organizado, né, o sistema de ensino e Campo na turma do Bacuri, para mostrar, né, a organização, como é que está se procedendo as aulas, né, para vocês ficarem cientes sobre isso, né? Todos vocês que estão matriculados e matriculadas nessa turma, certo? Eu vou passar o vídeo, o slide. Aqui nesse slide estão os nomes, né, de vocês que estão regularmente matriculados no sistema da SEDUC. Então, os nomes que aparecer nessa lista, que está aparecendo nessa lista, eles estão aptos a estudarem na turma do Bacuri, certo? Aí aparece o nome do Admilson Lima, o Aminadab, Souza, Ângela Martins, Daniele Gonçalves, Ediele da Silva, Edmauro de Oliveira, Eric Gonçalves, Esther Miranda, Vonete Pacheco, Jaiane Souza, Josinelma Pantoja, Márcia do Socorro, Maria Helena, Marizane Martins, Milena Moraes e o Robson Viana. Vocês que aparecem nessa lista estão aptos a estudarem, correto? E essa lista ela foi enviada pela SEDUC e comprovando que as matrículas de vocês, de todos vocês, estão legalizadas e já estão consumadas. Eu aproveito para falar sobre a situação da Daniele, né? A Daniele, sobre aquela situação que tu estava com dúvidas, né? Eu perguntei lá o pessoal que trabalha na secretaria e procedimentos de matrículas, e o resultado é esse aí, porque o teu nome está nessa lista. Se está nessa lista, você está apta a cursar o ensino médio nessa turma, correto? Então, manda bala, manda ficha e as atividades que a gente for organizando em sala de aula, o grupo, né, que foi formado de comunicação, né, entre lá, porque todas as informações vão estar nesse grupo. Então, você está apto a estudar, certo? Vai depender já muito de você. E de vocês, né? Os nomes que aparecem aí, vocês estão aptos a estudar. Então, o que, o que deve acontecer a partir daqui agora, não só sobre a minha responsabilidade, que eu estou assumindo ciências humanas nesse resto de mês de março, mas com outros professores e professoras que virão. Vai depender muito da conversa entre vocês e os outros professores, certo? Então, eu peço já a vocês que qualquer dúvida, né, quando não dá para vir à sala de aula, e eu sei que para muitos de vocês é impossível vir à sala de aula, porque eu conheço a realidade de vocês, né? Por exemplo, o Eric, eu não sei a situação do compadre Dida, comadre Helena, né? Os outros, né? E outros. Então, converse. Essa é uma oportunidade, minha gente, de vocês concluírem o ensino médio de vocês. O tempo ele é curto, né, de conclusão. A metodologia que a gente usa é muito flexível, né? Os professores que fazem parte desse sistema de ensino, todos eles são orientados e bem orientadas, né? Orientados e orientadas para lidar com situações assim, entendeu? A gente conhece a realidade, acredito que a maioria
os professores, né, que virão assumir as turmas, vocês vão se identificar, são pessoas compreensíveis, são pessoas negociáveis, eles entendem qualquer situação. Até porque esse sistema de ensino de campo ele tem que partir desse da realidade do aluno, tem que partir da realidade nossa, né? Da realidade de cada um. Nós que moramos no campo, nós que moramos na zona rural, nós que somos pais e mães de família já, a gente não tem agora mais 100% de tempo, não é? Para investir nesse estudo. Mas, com o dia que não der para ir, olha, professor, professora, hoje não vou poder estar presente em sala de aula por conta disso, disso. Tudo é a conversa, tudo é a comunicação. E aí a gente vamos levando esse barco, se Deus quiser, até formatura. Só eu peço uma coisa a vocês: não desistam, não percam essa oportunidade. Todos que estão nessa lista, não percam oportunidades, certo? Não percam. Conversem comigo, converse com outro professor que virá, com outra professora que virá, né? Acerte os horários, acerte as atividades e não tenham vergonha, não tenham medo, porque nós passamos por um processo de capacitação justamente para lidar com essa situação, essas situações, né, que vocês se encontram. Mas não perca a atividade, entre no grupo lá e, e converse, fique a par, fique atualizado das novidades, porque tudo que acontecer no que diz respeito às aulas dessa turma, tudo vai lá ser comunicado, postado, orientado dentro do grupo da turma, tudo bem? Então, concluindo, os nomes que aparecem nessa lista estão aptos a estudar, certo? Eu vou passar aqui os slides. Aqui, nesse slide, nós vamos falar sobre o horário, né, e equipe de professores. O horário que ficou determinado no primeiro dia que, que nós se reunimos, né, lá na escola do Bacuri, inclusive o professor Lucas, como representante, professor responsável pela escola, estava presente, e demais outros colegas de vocês estavam presentes. E nesse dia ficou determinado o horário de entrada. O horário de entrada ficou determinado às 15 horas e horário de saída às 17 horas. Então, são 2 horas de aula, certo? São 2 horas de aulas. Ah, e essas 2 horas de aulas, ela é muito flexível. O que eu quero dizer com isso? Ela é muito negociável, né? De repente, por exemplo, agora nesse, nesse tempo, né? Nesse mês, para cá para a gente é muita chuva. Então, de repente, não der para concluir, olha, vem muita chuva. Jeremias, vem muita chuva, dá para a gente encerrar a aula agora, para a gente retornar amanhã? Eu tenho que retornar para casa, eu tenho que aguardar uma moto, né, que a pessoa vem me buscar, enfim. Então, é muito negociável esse horário, certo? Com relação a isso, pode ficar tranquilo que assim como a gente pode fechar as 2 horas selada, né, a gente pode sair antes. Entenderam? A outra coisa, a equipe de professores. Não, aqui tem, né, a duração de cada área na localidade. Quando, quando eu estou dizendo duração de aula em cada localidade, né, que é 30 dias, cada professores, cada professor, desculpa, cada professor vai ficar com vocês 30 dias. Entendeu? Nós somos 5 professores. Nós somos 5 professores e professores. E cada um de nós vai ficar 30 dias assumindo a turma. O,
percurso de vocês rumo à conclusão do ensino médio, para receber o certificado de conclusão do ensino médio, né? Isso é por conta da SEDUC, mas garanto para vocês, já não foi dito isto para nós, mas garanto para vocês que é um tempo muito curto. Então, nesse primeiro momento que a gente está, ele corresponde ao primeiro ano do ensino médio, no normal, entendeu? Esse momento que a gente está, ele corresponde ao primeiro ano do ensino médio no normal. Então, nós somos 5 professores. E cada professor, ele ministra uma área do conhecimento, entendeu? Por exemplo, eu estou terminando com vocês aqui Ciências Humanas. Quando eu sair, virá o outro professor ou outra professora, que eu particularmente ainda não sei, a gente não sabe. Só sabe num dia que nós vamos reunir para receber a carta de apresentação e aí, nesse momento, a gente sabe para onde a gente vai, né? Lecionar ou assumir a turma. Então, cada professor vai ficar 30 dias junto de vocês, junto, assumindo a turma, certo? Bom, aqui embaixo vocês estão vendo esses quadrados, né, aí, né, em cada quadrado está mostrando as áreas de conhecimentos que vão ser ministradas à turma de vocês, certo? Lá em cima está professores por área. Como eu já disse, nós somos 5 professores que compõem essa equipe do Circuito Floresta. O que é Circuito Floresta? As comunidades em que nós estamos fazendo rodízio, dando aula, né? Assumindo as turmas. Aí, Bacuri, Tauajó, Maú, Camiri, passando a Ponte do Meru vem o Arapari, após o Arapari vem a Estradinha e ainda tem mais outra localidade que eu esqueci o nome agora. Então, todas essas localidades, do lado daqui de Igarapé-Miri, é o Circuito Floresta. Circuito Floresta. E, e somos 5 professores, né? Cada professor assume uma área. Por exemplo, vocês estão vendo aí o primeiro na cor verde, né? Professor Luciano, a área dele é ciências agrárias. Então, quando ele vir assumir a turma de vocês, ele vai assumir a ciências agrárias, entendeu? Aí tem esse camarada aí, né, que vocês estão vendo, a área que ele ministra, né, que está agora no Bacuri, é a área das ciências humanas, né? E a área das ciências humanas, os subgrupos é história, geografia, sociologia e filosofia. Eu ministro essas 4 áreas essas quatro disciplinas, melhor dizendo, dentro da área ciências humanas. Entenderam? Aí, um pouco mais adiante, esse verde claro, a professora Evani. A professora Evani faz parte da nossa equipe de professores e ela ministra a área das ciências naturais. As ciências naturais, ela abarca as disciplinas biologia, química e física. Então, essas disciplinas, dentro da área de ciências naturais, a responsabilidade é com ela, certo? Bom, aí na cor azul, né, a área das ciências exatas, é a queridíssima, né? A queridíssima matemática. Na área da ciência exata, que é a disciplina matemática,
Quem assume essa área é a professora Raimunda. Nós conhecemos mais por Neném, entre os íntimos, como diz o, o ditado, né? Se conhece como professora Neném. O nome dela é professora Raimunda. Então, ela assume essa área de ciências exatas. E aí, na cor Róseo, né? É a professora Bruna. A professora Bruna, ela assume a área da linguagem, que é a língua portuguesa e as outras línguas. Pode ser o espanhol, pode ser o inglês, né? Ela assume essa área da linguagem, que a principal para nós é a língua portuguesa. Então, a equipe dos professores que virão, né, virão assumir a turma do Bacuri são esses: professor Luciano na Agrária, o Jeremias Ciências Humanas, a Ilane Evani, Ciências Naturais, professora Raimunda do ENEA Ciências Exatas e a professora Bruna, a área de linguagem, né, que é a língua portuguesa. Então, essa é o time que vocês vão enfrentar, né? Vão enfrentar aí pela frente. No primeiro momento, né? E no segundo momento, certamente. Eu estou saindo, né, dia 31, aí terça-feira, certamente, na outra semana, após Semana Santa, já virá o outro professor, ou outra professora para assumir a turma de vocês. Certo? Vamos em frente. Aqui, nesse slide, está a proposta metodológica e curricular. Perdão, proposta metodológica e curricular. O que é isso, Jeremias? Proposta metodológica e curricular. Quando se trata de metodologia e currículo, né, nós, como professores, né, todos nós, e todos os cinco, né, que é responsável pelas 5 áreas, como eu já expliquei, a metodologia que nós vamos usar, né, quer dizer, quando eu digo assim a metodologia, a maneira como nós vamos repassar o conhecimento a vocês, a maneira como nós vamos repassar o conteúdo a vocês dentro de sala de aula, entenderam? Então, esta maneira se chama metodologia. Quando eu digo maneira, eu posso falar também metodologia e vice-versa. Quando eu falo metodologia, eu também posso falar maneira, minha maneira de ensinar, minha metodologia de ensinar, o caminho que eu vou utilizar para levar o conhecimento à turma do Bacuri. Então, a metodologia significa isso, a maneira como tu ensina, o caminho que tu decide para levar o conhecimento à tua turma, ao teu aluno, né? Enfim, então, a proposta metodológica, perdão, e curricular do EJACampo, que é esse sistema de ensino, da Secretaria de Estado de Educação do Pará, ela é estruturada para atender a especificidades dos trabalhadores rurais, conectando o aprendizado escolar à realidade produtiva e social do campo. Logo em seguida, vocês estão me acompanhando aí no slide, está a proposta metodológica. Qual é a proposta metodológica do sistema do ensino EJACampo? Esse sistema que vocês já estão inseridos ou inserida e estudando. A metodologia busca transcender o modelo tradicional através do quê? Através da conexão com o calendário agrícola. Aí vem a atividades pedagógicas organizada para respeitar o período de plantio-colheita, garantindo que o estudante não precise abandonar os estudos durante os picos de trabalho rural, né? E logo em seguida vem aí de novo, vocês estão me acompanhando no slide, não é? Pedagogia da alternância. O que é pedagogia da alternância? A pedagogia da alternância
A palavra, de maneira rápida. Pedagogia, o termo pedagogia significa conhecimento, significa busca de saberes, significa arte de ensinar. Enfim, elementos relacionados ao conhecimento, a maneira de ensinar, a busca do conhecimento, a busca do saber. Entendeu? Então, isso é pedagogia. E alternância, o próprio termo já dá para sacar, não é? Alternância. Quer dizer, eu vou alternar o meu conhecimento no sistema EJACAM. Horas em sala de aula, horas fora da sala de aula. Isso que significa pedagogia da alternância. Porque nesse sistema de ensino que nós estamos, que vocês já estão estudando, a metodologia que nós estamos usando se chama pedagogia da alternância. Exemplo, os colegas de vocês que estão já em sala de aula, né, participando das aulas presenciais, ele já sabe disso, porque nós, dentro da sala de aula, a gente fica somente 3 dias, segunda, terça e quarta. Nesses 3 dias, dentro da sala de aula, nós estamos debatendo o assunto, né? Eu coloco o tema na lousa e aí levo os materiais apostilados, né? Levo as atividades lá, a gente discute, a gente debate, a gente faz atividade, troca as ideias, né? Tira dúvidas, entendeu? Então são essa dinâmica que a gente usa em sala de aula. Segunda, terça e quarta, entendeu? Quando for na quinta e na sexta, as atividades já são nas residências do aluno e da aluna. No meu caso, que eu estou assumindo as ciências humanas, né, os alunos que estão presencial já passaram por essa experiência. Eu já enviei atividade na última quinta e sexta-feira para eles resolverem nas suas residências, entendeu? O trabalho na residência fora da sala de aula se chama de tempo comunidade, que a sigla TC, Tempo Comunidade. E quando a gente está em sala de aula, chama-se de TE, Tempo Escola. Então, esse sistema de ensino, ele está organizado em tempo escola e tempo comunidade. No tempo escola, a gente vai discutir, vai debater, nós vamos ler, vamos fazer trabalho em grupo, individual, tirar dúvida, jogar conceito, aprender conceito, entendeu? Isso dentro da sala de aula, que o tempo é escola. E quando for na quinta e na sexta, vocês vão colocar na prática o que vocês aprenderam em sala de aula nas residências de vocês. E isso vai ser através de atividades, vai ser através de pesquisas, né? E depende muito de como a gente vai conversar em sala de aula. Entenderam? Então, isto que se chama pedagogia da alternância. Ensino por alternância. Ensino por alternar o tempo. Ensino por dividir o tempo na escola e nas residências de vocês. Então, é assim que nós trabalhamos. Os outros professores e professoras que virão vão trabalhar na mesma metodologia, porque é só uma metodologia que nós assumimos e é esta. Entenderam? Então, resumindo, a nossa proposta metodológica é esta. O nosso método de ensino é isso. O nosso caminho, nossa maneira de ensinar é essa. Pedagogia da alternância. Entenderam? E a perspectiva andralógica está lá embaixo. É um termo meio, meio difícil de compreender, né? Esse termo aí, andragógica.
perspectiva andragógica. O que é isso? Ele é um ensino voltado para adulto, focado na aprendizagem significativa que dialogue com a experiência prévia dos educandos e promova autonomia e cidadania. De maneira bem resumida para vocês, essa perspectiva andragógica é a gente ensinar a partir da realidade de vocês. Entenderam? É o professor, professora, ensinar o aluno, né? Mostrar os seus conteúdos pré-elaborados para a sua turma, mas a partir do conhecimento de vocês. Não somente a partir do conhecimento do professor ou da professora. Vocês estão entendendo? Quem estava na última aula, o Dino, a Marizane, né? E os outros colegas perceberam como é que a gente trabalha. Então, todos os conteúdos que nós trabalhamos com vocês, isso pode ser qualquer área, a área da humana, linguagem, a matemática, ciências naturais e as ciências agrárias, né? Todas elas vão conversar com o conhecimento que você já tem. Elas vão conversar com os saberes que você já tem. Entendeu? Então, quando o professor, a professora, o orientador, orientadora, dentro da sala de aula, valoriza o conhecimento que o aluno tem, o conhecimento que a aluna tem, que se chama conhecimentos prévios, entendeu? E se chama de uma metodologia andragógica. Andragógica significa trocar ideia, trocar conhecimento. Agora, não é uma divisão entre eu, professor, que sei, e o aluno que está aprendendo. Não. Agora é uma troca de experiência. Uma troca de experiência. E aquilo que eu sei, você não sabe. E aquilo que você sabe, eu não sei. Mas quando a gente senta em uma roda de conversa, quando a gente vai se ajuntar para trocar essa experiência, o conhecimento ele se torna maior. O conhecimento se torna mais amplo e mais valorizado, entendeu? E mais forte. E mais forte no sentido no sentido de crescimento, sentido de crescimento. Então, a proposta metodológica nossa do sistema de ensino de campo é essa. Valorizar o conhecimento do aluno, valorizar os saberes que vocês tenham, valorizar a realidade de vocês, né? E a gente sentar e conversar, trocar experiência. Não falar muito distante do que vocês não vivem. Falar, ensinar a partir do que você já vive. Então, é isso que é a nossa proposta metodológica. Entenderam? Vamos passar para frente. Jeremias, como é que se dá a avaliação no sistema do ensino EJACAM? Está aí, olha, me acompanhe aí nos dados. Cada professor explicará e conversará com a turma sobre sua maneira de avaliar. Então, a minha maneira de avaliar é uma, né? Os outros professores e outras professoras que virão assumir a turma de vocês, antes de iniciar as aulas, eles vão explicar para vocês como é que vai se proceder à avaliação na área que ele vai ministrar, na disciplina que ele vai ministrar para a turma de vocês. Entenderam? Então, isso é com cada um ou cada uma que virão assumir a turma. No meu caso, que quem está participando das aulas presenciais, a variação que eu estou assumindo é uma variação contínua. O que é a variação contínua? É uma variação todo momento, todo tempo.
Então, eu presto atenção quando eu estou dentro da sala de aula, quando eu passo uma atividade, eu presto atenção se o aluno se interessou, se o aluno, quando se divide os grupos para fazer atividades, se o aluno está sendo responsável com o seu grupo, né? Se ele está sendo participativo, está sendo comunicativo, eu estou vendo o interesse dele na construção do trabalho, né? Ali no grupo dele, ou se ele deixa os colegas dele, vai dar uma volta, tá? Sabe? Então, a avaliação contínua é assim a atenção do professor no comportamento do aluno, a atenção do professor como o aluno se expressa, as ideias que o aluno tem, os alunos, né, demonstram com relação a determinado assunto, entendeu? Então, quando se trata de avaliação contínua, a professora leva em conta todas essas particularidades, todos esses elementos. Então, na minha área que eu estou ministrando, né, aí na turma de vocês, a avaliação, primeiramente, ela é contínua, né? Ela considera a participação, considera o interesse, presta atenção na evolução de cada aluno, de cada aluna, no que diz respeito ao entendimento de determinados assuntos, né, que a gente trabalha em sala de aula. E participação em sala de aula também, né? Dentro da sala de aulas, quando o aluno ele participa, olha, vamos fazer uma roda de debate, vamos debater sobre o que é cultura, por exemplo, vamos debater sobre o que é território. Então, quando os alunos se manifestarem dentro da sala de aula, professor, eu quero a palavra. Aí o professor, no meu entendimento, eu entendo que cultura é isso, isso e isso. Professor, olha, eu já entendi que território é assim, assim. Quer dizer, essas participações, né, dentro dos debates em sala de aula, dentro das rodas de conversa, as manifestações, até o simples tirar de dúvida. Professor, tira uma dúvida para mim, por favor. Eu não compreendi quando o senhor falou sobre o conceito de cultura, por exemplo. Professor, eu não entendi quando o senhor falou sobre o conceito de território, por exemplo. Aí eu vou explicar. Quer dizer, eu estou entendendo que aquele aluno está interessado a aprender, né, a compreender aquele conceito, compreender aquele assunto que estaria na frente dele, entendeu? Então, isto a gente leva em consideração ah, quando a gente vai avaliar esse aluno ou essa aluna. Vocês entenderam? Então, isso que é avaliação contínua. A outra coisa, aqui embaixo, o último pontinho aqui embaixo. Pode haver avaliação objetiva, Jeremias? Pode. Pode haver. Não é muito o meu perfil fazer avaliação objetiva nessa turma. Eu estou há 3 anos já assumindo a regência do EJA-Campo. Eu já fiz 2 vezes avaliações objetivas. O que é avaliação? Avaliação objetiva é avaliação por escrito, né? Organiza várias perguntas, coloca num papel e dá para o aluno responder. Isso é avaliação objetiva. Aí eu não sou muito esse estilo de avaliação, entendeu? Meu estilo de avaliação é mais trabalho em sala de aula, júri simulado, seminários, roda de conversa, é, debates, entendeu? Pesquisas. Então, eu sou mais esse tipo de avaliação, mas eu não vou tirar, não vou descartar que a possibilidade de a gente fazer avaliação objetiva, certo? Eu vou passar. Bom, acredito que já acabou, né? Já acabou o que eu deveria repassar a vocês com relação à organização, né, das aulas da turma do Bacuri. Ah, essa turma do Bacuri, ela é composta por 16 alunos, por 16 alunos. Eu quero aproveitar o momento e dizer a vocês, minha gente, não desistam. Aproveite a oportunidade. As partes de vocês já estão todas organizadas lá na Secretaria da Escola Rural de Igarapé-Miri.
os nomes de vocês já estão todos no sistema da SEDUC, Secretaria de Estado de Educação. Então vocês, repito, estão aptos a estudar. Agora depende de vocês. Quando não der para vocês virem à sala de aula, me avise. Olha, Jeremias, não dá para mim hoje. Dá para você mandar uma atividade? Sim, elabora a atividade. O, é, enfim, qualquer dúvida que vocês tiverem, né, é, qualquer dúvida realmente, nós temos dois canais de comunicação na turma do Bacuri. Um é o grupo, né, de um grupo que foi formado para a gente conversar, né, trocar ideias, tirar dúvidas. Os professores dentro deste grupo ele vai dar os seus avisos, ele vai postar, né, atividades, enfim. Esse grupo foi feito para tirar dúvida, para debater, até se for preciso de fazer reuniões dentro do próprio grupo, online, né? Foi feito para ter esse contato. Então, eu aproveito e para dizer a vocês que participe desse grupo. Frequente esse grupo todo dia, pelo menos para dar um bom dia. Quem não está podendo vir à sala de aula, e todo dia eu estou lá no grupo. Todo dia eu dou bom dia, bom domingo, bom sábado, né? Boa tarde, boa noite. Eu estou mandando aviso, eu estou orientando o que se deve fazer, o que vai acontecer no próximo dia, entendeu? Então, todas as comunicações relacionadas à turma de vocês, que é do Bacuri, é lá no grupo. E também tem o particular, né? Tem o particular, qualquer dúvida, qualquer orientações que vocês precisam, entre no nosso PV para pedir, né, essas orientações, para pedir informações ou tirar dúvida, entendeu? Nós estamos sempre disponíveis a isso. Tudo bem? Então, minha gente, esse foi só eu pensei, né, enviar vocês esse vídeo para vocês de vez em quando estarem olhando. Eu acredito que tem gente que não vai dar para vir em sala de aula, né? Mas nós vamos enviar as atividades quando eu sair daqui da turma de vocês. Eu vou sair na terça-feira, dia 31. Certamente na outra segunda-feira, após Semana Santa, virá outro professor ou professora e as pessoas que estão nessa situação de não poder vir à sala de aula, de imediatamente entre em contato com esse professor ou essa professora para conversar sobre a situação de vocês. E já digo, não tenham medo, não tenham vergonha, porque todos eles vão entender, eles já sabem como é o procedimento, né, quando eles se depara com situação como essa de vocês. Correto? E qualquer outra dúvida, procure o meu PV, né, que a gente sempre vamos estar disponível a, a atender vocês. Tudo bem? E aqui, né, está o canal de comunicação que eu disse a você, né? O canal de comunicação entre alunos e professores da turma aí de vocês, Bacuri, né? O grupo que foi formado, esse grupo foi formado do WhatsApp, né? Exclusivo para avisos, colocar novidade, troca de ideias, até para fazer reuniões, como eu já disse, e outros, né? E serve para outras situações, mas todas elas relacionadas à escola, relacionada à turma de vocês, relacionada à aula dos professores ou professora, certo? E o contato privado, né? O contato privado é, por exemplo,
Agora que eu estou assumindo, vocês podem entrar no meu privado, né? No meu particular, no meu contato particular, para tirar dúvida, né? E perguntar, enfim. Isso é os dos canais que a gente tem de comunicação entre professores e alunos, correto? Uma observação aqui final: a maioria das informações relacionadas às aulas serão postadas no grupo da turma. Então, olha, é por isso que eu digo, frequente o grupo todo dia, né? Visite o grupo todo dia, pelo menos para dar um bom dia, um alô para os colegas de vocês, porque apesar de tudo, nós somos uma turma, né? A nossa turma é composta de 16 alunos. Então, entre lá, não custa nada. Olha, bom dia, turma, como vai? Tudo bem? Tem pessoas que ficam ali se interagindo, entendeu? Isso é importante para a gente manter esse grupo até o final, certo? Então, muito bom dia para vocês, fique com Deus e qualquer coisa nos procure. E eu vou enviar, acredito hoje mesmo, antes das 9 horas, da, antes das 22 horas, das 21 horas, eu vou enviar para vocês atividades, né, para as pessoas que não estão podendo virem à sala de aula. Eu vou enviar as atividades para vocês resolverem e em seguida devolver. Mas a orientação sobre essas atividades também irá junto quando eu encaminhar vocês. Obrigado mais uma vez e até a próxima.